Casa Real de Saúde, ou em árabe Al Saud, é uma dinastia árabe que surge lá em meados de 1700 d.C. Os sauditas atualmente têm um patrimônio acumulado de mais ou menos uns 2 trilhões de dólares. Isso dá 10 trilhões e 900 bilhões de reais, ou seja, 3,5 trilhões de reais a mais do que o PIB brasileiro em 2020. Então a gente pensa, esse povo deve ter tido um passado glorioso de desenvolvimento e sucesso. Então bora ver uma foto mais antiga da Arábia Saudita, 1950. O que acontece na prática é que os árabes foram sempre tribalistas. Eram literalmente índios no meio do deserto. O fundador do primeiro estado árabe, Mohammed bin Saud, era tão rico quanto qualquer beduíno que a gente encontra por aí no deserto. E uma curiosidade, Saud não era o nome dele, era o nome do pai dele. Então, sempre que tu vê bin no nome árabe, quer dizer que é filho de. Isso faz parte da alcunha, que é uma caracterização mais específica. Já que os árabes não usam sobrenome, eles se caracterizam pelos predecessores. E sim, alcunha é a origem da palavra alcunha, que a gente usa no português mais rebuscado, digamos assim, que significa apelido. Esse estado era chamado de Imaratu Dara'iyya, ou seja, o Emirado de Dara'iyya, ou simplesmente o Emirado de Daria. E sim, no singular, o Emirado. Emirados são governos, estados. É o plural da palavra árabe imara, que se diz imarat, porque na época só tinha um estado. Então os árabes eram tão primitivos que antes disso eles não tinham um estado definido. Eles eram tribos soltas, espalhadas naquela região. E toda essa mentalidade simplista fez com que muitos rejeitassem a modernidade ocidental. O interessante é que o Islã em si não proíbe essas coisas. Ele proíbe sim a arrogância, a má utilização das riquezas, mas não a riqueza em si. E a arrogância e o tribalismo eram características muito marcantes dos árabes. Eles eram, sim, racistas, eles se consideravam uns melhores que outros por causa de dinastias. E com modernismo eu não quero dizer iPhone e internet rápida. Eu quero dizer eletricidade ou medicina básica. Em pleno século XX, a maioria dos árabes nunca tinham visto uma lâmpada elétrica ou um carro, por exemplo. A economia naquela região era fundada no turismo religioso que acontecia. Acontece que o Hajj, ou seja, a peregrinação à mesquita cúbica de Meca, é um dos 5 pilares do Islã. Se achar interessante um vídeo sobre os pilares, comenta aí embaixo, eu respondo todos os comentários. Acontece que aquela região específica do Oriente Médio tem muito petróleo e outros produtos relacionados à criação de energia. Mas o problema é que as pessoas não tinham como extrair toda essa matéria usando camelos. É aí que os Estados Unidos entram na jogada. Depois disso, o povo foi se modernizando aos poucos. Até hoje em dia isso acontece. E, bom, isso não é com todos os árabes. Apesar de os sauditas serem muito ricos, a maioria do povo daquela região é extremamente miserável. Não dentro da Arábia Saudita em si, mas em outros países árabes. É importante a gente destacar também que esse pessoal riquíssimo alimenta muitas das guerras que acontecem na região. Principalmente contra o Iêmen, que a gente sabe que é um dos países mais miseráveis do mundo. Mas existe um ponto interessante além disso tudo, que é o aspecto religioso dos árabes muçulmanos. Isso é muito importante dizer separadamente, porque apesar de a maioria dos árabes ser muçulmana, a maioria dos muçulmanos não é árabe, não chega nem perto de ser árabe. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo mais antiguinho aqui, mas eu recomendo muito. Diferente de algumas vertentes cristãs mais ascetas, tu ter muito dinheiro no Islã não é um pecado, mesmo que seja absurdamente muito dinheiro mesmo. O princípio da Zaká consiste no seguinte: se uma quantia ficou parada de um ano para outro, tu tem que doar 2,5% dessa quantia. Então, se eu deixei 10 reais guardados na minha carteira e eu só fui ver isso no final do ano, eu vou ser obrigado a dar 2,50 para caridade. Obrigado. Se eu não fizer isso, eu vou estar cometendo um pecado. Outra coisa é que se eu tenho um lucro muito alto, aí eu também vou ter que dar 2,5% do meu lucro, se for alto. Porque se eu lucro, por exemplo, menos do que um salário mínimo, eu preciso disso para sobreviver. Nesse caso, não vou ser eu que vou fazer a doação, mas eu vou receber a doação. Ou seja, se tu ganha 1 milhão de reais por ano, tu é obrigado a dar 250 mil só em caridade. E isso não é um imposto, é um princípio religioso. Tanto é que ninguém usa esse dinheiro para pagar o funcionalismo público. Ele serve para ser doado para quem realmente precisa. E é por causa disso que existe muito pouca pobreza nesses países riquíssimos, porque os milionários doam muito dinheiro. Então, no Islã, o cara que é rico não é o capitalista malvadão que explora o proletariado. Ele é aquele que ajuda a comunidade fazendo muitas e muitas doações. E sobre a pobreza, não existe virtude alguma
em simplesmente ser pobre. A virtude está no fato de tu ter paciência frente às dificuldades e manter a tua humildade quando tu recebe alguma coisa a mais. A pobreza tem relação ao fato dela mesma ser um desafio muito grande. Então, por isso que a gente diz que geralmente as pessoas que são pobres, elas têm uma oportunidade muito grande de terem uma virtude elevadíssima. Diferente de uma pessoa rica, que se ela precisa de uma coisa, ela simplesmente compra. Outra coisa islamicamente proibida é riba, que é o interesse. Ou seja, eu te empresto dinheiro, mas depois eu vou cobrar com juros e vou lucrar em cima da tua necessidade. Em nações islâmicas existem alguns poucos bancos que emprestam sem juros, mas no mundo inteiro, de maneira geral, isso é raríssimo. Mas, voltando para os sauditas, a comunidade islâmica do mundo inteiro tem uma grande preocupação com esse enriquecimento repentino dos árabes. No início do Islã, ou seja, por volta ali de 600, 700 depois de Cristo, 1400 anos atrás, os muçulmanos eram algumas dezenas, além de serem totalmente oprimidos pelos árabes. O profeta Muhammad, depois de passar de oprimido para líder, redigiu algumas cartas que foram manuscritas pelos muçulmanos alfabetizados e enviadas aos líderes próximos, os convidando a se tornarem também muçulmanos. E tudo isso na humildade, uma humildade absurda. Os crentes nunca tiveram a ambição de dominar o mundo todo. Ninguém nunca imaginou que o Islã, por exemplo, sairia da Península Arábica. E é indispensável a gente frisar que o Islã não tem nada a ver com os árabes. E sim, parte da cultura árabe é islâmica, mas nenhum ponto do Islã é árabe. Hoje em dia, os muçulmanos se vestem assim, culturalmente. E se tu ficou curioso por que é tudo branco, clica no vídeo aqui. Bem interessante a explicação. Só que apesar disso, originalmente, a roupa islâmica, entre aspas, não era exatamente assim. Os muçulmanos medievais, por exemplo, se vestiam desse jeito aqui, ó, trimassa. Então, o profeta usaria calça jeans e boné se fosse brasileiro. Então, os princípios religiosos da vestimenta se referem ao pudor e não à moda em si. O profeta disse o seguinte ao povo: "U'udud sitan bayna yaday as-sa'a mawti, thumma fathu al-bayt al-maqdis, thumma mutanu ya'khudhu fikum ka'qu'as al-ghanam." Então, o resto dos sinais não tem muita relação com o nosso assunto, mas a conquista de Jerusalém é muito importante. Nenhuma pessoa em sã consciência iria conseguir imaginar que esse pequeno grupo de pessoas iria ter algum poder algum dia, além de o poder de tentar não morrer de fome. Acontece que alguns anos depois, pouco depois da morte do profeta Muhammad, Jerusalém foi sim conquistado pela sucessão do profeta, ou seja, foi conquistada pelo califado. E por que califado? Bom, califado é uma palavra árabe, khalifa, que significa sucessão. Mas refletindo um pouco, a gente pode pensar, bom, eram só alguns árabes jogando dardos e pedras, eles não devem ter tido tanto sucesso assim a longo prazo. Jerusalém só foi retomada em 1099 pelos cruzados, ou seja, mais ou menos meio milênio depois. Então dá pra ver que não tinha brincadeira nisso não. Mas quanto aos árabes, o petróleo, o dinheiro, o Burj Khalifa, para quem não sabe, uma imensa porcentagem do pessoal que mora nessas regiões não são árabes, eles são estrangeiros. São pessoas que vieram de outros lugares, têm famílias lá, são estáveis naquela região. Ao serem requisitados outros sinais do fim dos tempos, o profeta disse o seguinte: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العلاة رعاء الشاء يتطاولون في البناء. Um dos comentaristas desse dizer, o Waki' bin al-Jarrah, diz que a escrava dando à luz a sua senhora quer dizer não árabes tendo filhos árabes. Bom, aí tu pensa, é muito conveniente alguém dizer isso sabendo que hoje em dia muitos dos árabes nascidos em países árabes, na verdade, não são de raça árabe. Acontece que o cara que fez essa explicação era um árabe que morreu em 812 depois de Cristo. Então ele sabia o que queria dizer essa metáfora. E esse fenômeno é completamente moderno, assim como a construção de arranha-céus, né? O Burj Khalifa, o prédio mais alto que existe no planeta, é dos árabes. Lembra como é que estavam os árabes antes, andando de pé no chão no deserto? E uma geração depois eles já estavam milionários? Isso não é nenhuma coincidência. Para a gente entender melhor a improbabilidade disso tudo, vamos ver a palavra sura, aquela que a gente usa para se referir aos capítulos do Alcorão. Eu fiz um vídeo curto de menos de 1 minuto sobre isso. Se tu quiser ver mais detalhado, é só clicar no izinho aqui. Essa palavra significa literalmente muro, mas ela é usada de uma maneira mais geral para dividir coisas, como capítulos. Por exemplo, o capítulo do Alcorão é chamado de uma sura do Alcorão, ou seja, um muro do Alcorão. Mas por que tem essa utilização tão esquisita? Isso simplesmente porque os árabes ou eram nômades que dormiam em barracas de couro de animais, ou pobres,
que dormiam em casas de pedra e barro. Era tamanha humildade que eles não tinham metal o suficiente para fazer um sino, por exemplo, para fazer o chamado das orações. Ou seja, ninguém tinha a mínima expectativa de construir muro em lugar algum. E ninguém também iria querer invadir os árabes, tanto é que eles eram um povo extremamente isolado. Então, tu já ouviu o adhan, o chamado para a oração dos muçulmanos? Se tu não viu, tá aí, olha só. Hayya ala Então, um dos companheiros de Muhammad sonhou com esse chamado. Avisou para o profeta e ele disse, trimassa, pai. Aí foi estabelecido como chamado para as orações, porque esse era um assunto que era discutido. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um sino? Como é que a gente vai fazer? Sino eles não podiam, porque não conseguiam, não tinham matéria-prima o suficiente. Então, acabaram decidindo fazer isso. E é uma coisa que dura até hoje. Então, esse grito foi estabelecido como chamado para as orações. Isso porque ninguém tinha metal suficiente para fazer um sino barulhento. Um dos companheiros de Muhammad, Abu Talha, nos conta o seguinte: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. Os muçulmanos, depois de mais ou menos uma década de pregação do Islã, foram expulsos de Meca e ficaram uns 2 anos perdidos lá, passando fome. Eram mais ou menos umas 100 pessoas que não tinham nem onde caírem mortas. Então, muitos dos familiares do profeta que tinham se revertido ao Islã acabaram falecendo nesse período. Então, o que as pessoas faziam para amenizar a dor do estômago de tanta fome era amarrar pedras na barriga para ver se isso amortecia a dor. Então, enquanto isso, eles mantinham a fé e o profeta dizia coisas como: no futuro, os muçulmanos vão conquistar Constantinopla, vão construir estruturas imensas. Uma quantia de 100 dinares vai ser insignificante para os muçulmanos, eles vão ter muito dinheiro. O Islã vai se expandir para todo o planeta. Nem todos vão se tornar muçulmanos, mas todos vão ouvir falar da religião. Nós vamos conquistar Jerusalém, nós vamos vencer guerras contra os romanos. A gordura, ou seja, a obesidade, vai ser um grande problema dos muçulmanos no futuro. E olha, isso são fontes medievais que a gente encontra. Uma pessoa que nem eu falei, vivia no deserto e passava fome. Os países islâmicos, por mais incrível que pareça, conseguem sim ficar no topo da lista dos países mais obesos do mundo. O Kuwait está acima dos Estados Unidos, que come bacon, fritura de manhã cedo. E lembrando que quem previu isso viveu numa época em que a melhor solução para a fome era amarrar uma pedra na barriga. Enfim, reflitam. Tem muito mais previsões ainda no Alcorão e na Sunna, que é a coletânea de dizeres e práticas da vida do profeta. Se quiser saber mais sobre o Islã, eu recomendo clicar nessa playlist aqui, que eu recomendo com todo o meu coração. Comenta o que tu quiser e não esquece de curtir o vídeo. Eu respondo todos os comentários que tu quiser colocar aí embaixo. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.